Seja bem-vindo ao nosso segundo culto de celebração. Algumas pessoas perguntaram se eu ia pregar e falaram, pastora, não vai fazer a gente chorar muito hoje. Então, não, hoje eu não quero fazer você chorar, né? Hoje, pela graça de Deus, eu quero desafiar você e a mim para que nós sejamos instruídos pelo Espírito Santo a tomar decisões assertivas em nossa vida. Amém? E o tema da nossa palavra hoje é: a porta está aberta. Posso entrar? E eu estava falando para a mídia que nada tem a ver aqui com Jesus, batendo na porta do seu coração. Não é uma palavra evangelística, essa daqui é uma palavra de entendimento, é uma palavra de sabedoria e de desafio para nós, para que tenhamos a sabedoria e a graça de tomar decisões certas na nossa vida. Quero ler com você o que está escrito na primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 16, a partir do verso 5. Diz assim: depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno aí, para que me ajudem a seguir viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta ampla e promissora me foi aberta e há muitos adversários. Coloque a mão assim no seu coração, repita uma oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, a semelhança do apóstolo Paulo, ajude-me a discernir sua voz, para que eu saiba quais portas devo entrar, quais caminhos devo seguir e quais não devo. Então me ajude, que essa palavra ministre ao meu espírito e ao meu coração. Amém? Queridos, o apóstolo Paulo, ele sabia que Deus havia aberto essa porta para ele. Ele sabia que era da parte de Deus por causa do entendimento, por causa do relacionamento dele com o Espírito Santo. No entanto, ele sabia também que nesta porta aberta pelo próprio Deus havia adversários, não é? Eu estava falando hoje pela manhã que a gente tem que ter muito cuidado para usar do discernimento. Eu quero desafiar você ao decorrer dessa mensagem. Por quê? Eu preciso saber muito se os adversários que eu estou enfrentando foi porque Deus permitiu ou porque eu estou em desobediência. Entendeu? Eu preciso ter muita graça da parte de Deus, porque tem adversários que não é para mim estar os enfrentando. Eu só os estou enfrentando porque eu desobedeci em alguma parte. Porque eu desobedeci em alguma coisa. E em particular aqui o apóstolo Paulo, ele tinha discernimento no seu espírito, por causa do relacionamento dele com Deus. Ele sabia que aquela porta havia sido aberta pelo Senhor. No entanto, ele também sabia que naquela porta, mesmo que foi o Senhor que abriu, tinha adversários. No entanto, os adversários seriam enfrentados não só por Paulo, seriam enfrentados pelo Deus de Paulo, juntamente com ele. Amém? Então, o que é uma porta? A modo geral, a porta é aquele lugar, aquela passagem que nos permite entrar e sair. De um tempo para outro, de um estado para outro, de um recinto para outro, de um interior para o exterior, do exterior para o interior, para o conhecido e para o desconhecido. A grosso modo, de forma ampla, é um lugar de passagem, não é? Porque nós ainda não temos a habilidade de atravessar paredes, né? Então, para a gente ir e vir, a gente precisa de uma porta, não é verdade? Agora, mesmo que a porta esteja aberta para você ou para mim, eu quero te dar um conselho: não entre de cara, não entre nessa porta sem antes orar e, se necessário for, jejuar. Não entre de cara, não entre logo de primeira, sem ter a certeza de que foi Deus, de que foi o Senhor quem lhe abriu aquela porta. Tenha entendimento, não entre sem antes ter o discernimento e a paz completa no seu espírito de que aquela porta, ela foi aberta da parte de Deus. Porque, queridos, entenda uma coisa: as decisões da nossa vida, elas precisam ser tomadas com muita segurança.
E precisam ser tomadas com muita confiança no Senhor. Porque deixa eu te falar, as nossas decisões, elas afetam não só a nossa vida pessoal, mas elas afetam também a vida do nosso cônjuge, afeta a vida dos nossos filhos, afeta a vida dos nossos sogros, dos nossos pais, afeta a vida dos nossos discípulos, afeta, você sabia, a vida dos seus pastores, afeta a vida da sua congregação. E por incrível que você possa achar, decisões suas afetam sua cidade, afetam seu estado e afetam a sua nação. Então nós temos que ter muito cuidado com as decisões que nós tomamos. E por que tomamos? Porque elas podem determinar como vai ser o nosso futuro, literalmente. Então eu tenho que entender isso. E para isso eu preciso fazer uso do discernimento. E o que é, pastor, então, esse tão falado discernimento? Queridos, o discernimento, ele é a capacidade de compreendermos as situações, de separarmos o certo do errado, de avaliar as coisas com bom senso e com clareza. Isso é discernimento. E nós precisamos, da parte de Deus, buscar isso para a nossa vida. Precisamos ter discernimento para tomar as decisões que precisamos tomar na nossa vida. Precisamos disso. Porque, entenda uma coisa, qualquer pessoa que esteja debaixo da influência desse discernimento espiritual, tem a capacidade de distinguir, de diferenciar aquilo que vem e o que não vem de Deus. Se o discernimento, ele estiver agindo na nossa vida, nós vamos saber. Nós vamos saber com muita clareza. Porque não vamos ser literalmente nós que vamos estar discernindo, mas o Espírito de Deus em nós. E o Espírito vai estar nos guiando, vai estar nos dirigindo. Agora, por que o discernimento espiritual é tão importante? Porque ele é um dom de Deus. Ele é um dom que eu e você precisamos buscar. Assim como a gente, a maioria de nós acha tão lindo falar em línguas, Aí busca com afinco o dom do falar em línguas, busca com afinco o dom da interpretação, mas deixa eu te falar, não desmerecendo o dom de línguas, que eu amo e falo várias línguas no Espírito, mas não desmerecendo, mas entenda uma coisa, o dom da sabedoria, do conhecimento e do discernimento de Espírito vai te guiar no dia a dia nas suas decisões. Então é tão importante que você busque esses dons, que você busque da parte de Deus e você deve buscar isso com afinco. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Além de mim, quem aqui tem orado e tem crido que o Senhor é um Deus poderoso que pode abrir portas? Amém? Eu creio. Sinceramente, eu já vi Ele abrir muitas portas. Eu creio que o Senhor é o Deus que abre portas. Olha só o que está em Isaías 43, o verso 13, na versão A Mensagem, diz assim: sim, eu sou Deus, sempre fui Deus e sempre serei Deus. Ninguém pode tirar nada de mim. Eu faço, e quem pode desfazer o que eu faço? O nosso Deus é poderoso, queridos. Aquilo que Ele fez, ninguém vem e desfaz. E aquilo que Ele desfez, ninguém vem e faz de novo. Entende? Aquilo que Ele resolver fechar, Ele fecha. E aquilo que Ele resolver abrir, Ele abre. Entende, queridos? Então nós precisamos prestar atenção nisso para entender que o nosso Deus, Ele é completamente poderoso, soberano e forte. Então, nesse entendimento, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisinhas muito importantes que vão servir para a minha e para a sua vida na tomada de decisões. Diante da certeza de que o nosso Deus pode abrir portas para nós, por que mesmo assim, então, nós precisamos desse tão famoso discernimento espiritual? Por que nós precisamos tanto discernir sabendo que Deus é poderoso? Porque deixa eu te falar, a porta que Ele está abrindo não é para Ele, é para ti. Simples assim. Então é por isso que eu e você temos que discernir essas portas. Então a primeira delas, por que eu tenho que ter discernimento espiritual? Porque existem portas que podem se abrir à nossa frente, mas que não foram abertas por Jesus. Viu? Pode ter portas abertinhas na sua frente, que não foi Deus que abriu para você. E aí, queridos, nós precisamos estar muito atentos para não sermos enganados. Olha comigo 2 exemplos. Eu acho esses 2 exemplos aqui fantásticos para abrir o nosso entendimento. O primeiro está em Gênesis capítulo 12, verso 10, que diz assim:
Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. O tempo não me permite percorrer todos os versículos aqui com você. Mas para você que conhece um pouquinho do livro de Gênesis e conhece um pouquinho da história de Abrão, que depois tornou-se Abraão, e de Sarai, que depois tornou-se Sara, você vai lembrar deste fato quando então Abrão e Sarai decidem descer para o Egito por causa da fome que estava acontecendo. Os textos não nos dão nenhum relato que Abrão buscou o Senhor quanto a isso. Que ele foi buscar de Deus uma instrução, uma direção. Simplesmente bateu a fome, tinha pão, né, no Egito, então vamos para lá. Só que, queridos, a situação já começou a ficar difícil, que você que conhece a história sabe, que o homem já foi com medo. Né, eu brinco com o meu bem, né, quando a gente estava estudando isso aqui, que ele já foi com uma frouxura total. Porque ele já foi preocupado com a beleza da mulher dele. Agora, deixa eu te perguntar, queridos. Quando Abrão casou com Sarai, ela não já era bonita, sim ou não? Ele já não sabia que ela era de extrema beleza? Menino, o cidadão não estava ali inocente. Ele sabia que a mulher dele era mulher de parar, né, a avenida. E aí ele vai para lá e chega lá, vem com uma historinha. Olha, Sarai, porque você é muito linda, porque você é muito bonita, né? Então tem que dizer para o rei que você é minha irmã, porque vai que ele queira me matar para ficar contigo. Ah, cabra com frouxura, meu irmão. Fiquei chateada com esse negócio, né? O camarada vai para um lugar sem perguntar para Deus. Já entra mentindo. E já entra expondo a mulher dele ao adultério. E o texto diz que foi o próprio Deus que entrou com intervenção para que o rei não se deitasse com Sarai e não permitisse que ela adulterasse. Pelo amor de Deus, não entre numa porta para se expor desse jeito. Abraão tem muitos exemplos maravilhosos que eu respeito, mas este aqui, eu penso que Deus deixou como na sua imensa fidelidade, para nos mostrar decisões que não podemos tomar também. Então, Abrão foi, e já foi uma porta que Deus não havia aberto para ele. Primeiro porque ele nem consultou. Quer outro exemplo, que é pior do que esse? Livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 em diante, diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Gente, fome de novo, né? Abrão e Sarai saem porque tinha fome na terra. Se repete um período de fome em Belém, e olha que o nome de Belém é casa de pão, né? A casa de pão estava sem pão. E aí o que acontece? Elimeleque resolve ir. O texto também não registra que ele e Noemi buscaram ao Senhor. Que eles perguntaram ao Senhor: Senhor, eu devo ir para lá? A fome já vai passar? Ou o Senhor tem uma outra forma de provisão para mim aqui? Não. Ele simplesmente pega a sua mulher e vai. Pega a sua família e vai. Só que o que acontece lá, queridos? O que acontece em Moabe quando eles chegam? Aparentemente tudo está muito bom, prospera-se, cresce, mas aí vem uma tempestade. E essa tempestade leva tudo. Aí se não bastasse, ele morre. Se não bastasse, os 2 filhos que já haviam casado, eu estou resumindo a história para você, morre. E aí, Noemi, além de viúva e além dos seus 2 filhos, estava literalmente miserável. Agora tinha menos pão do que quando veio. A situação estava completamente difícil. Tanto é que quando ela volta, e que você que conhece a história, ela chega lá em Belém e ela nem quer ser chamada de Noemi,
que é alegre, sorridente, cheia de vida. Ela quer ser chamada como? Mara, que significa amarga. Ela já vem tão desolada, ela já vem tão quebrada. Por quê, queridos? Porque a porta para Moabe, Deus não havia aberto para eles. Eles não precisavam ir, eles tinham que consultar o Senhor. Havia fome em Belém? Havia. Mas aquela porta, Deus não havia aberto para eles. E aí eu te pergunto, faço essa pergunta para você. Parece redundante, mas foi Deus que abriu a porta? Não. Foi Deus que queria a tragédia da morte do marido, da morte dos filhos? Não. Deus queria, queridos, que aqueles 3 homens morressem? Não, não queria. Mas só que foi uma decisão. Preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Toda decisão tomada por você tem consequências, sejam boas ou ruins. Daí o perigo e daí o cuidado que nós devemos ter para tomar decisões assertivas, decisões certas. Mas aí você poderia falar para mim, né? Ah, pastora, mas então, se Elimeleque não tivesse ido com a sua família para Moabe, como ficaria a situação de Ruth? Como ficaria a história dela? Não misture as coisas. Não mexa no mingau que não foi dado colher para você mexer. Entenda uma coisa, Deus não precisava que ninguém morresse para trazer Ruth para a genealogia de Cristo. Deus não precisava que ninguém desobedecesse a Ele para que Ruth entrasse na história. Deus sabe fazer e muito bem o que Ele quer, quando Ele quer e do jeito que Ele quer. Entende, queridos? Se é para Ele, bata forte. Entende, queridos? Elimeleque não precisava entrar numa porta errada. Ele não precisava morrer, seus filhos não precisavam morrer, sua mulher não precisava ficar na miséria para Ruth entrar na genealogia de Cristo, não. O Senhor poderia muito bem trazer Ruth de outra forma. Poderia conduzi-la de outra forma, com graça, com favor. Então, não confunda as coisas, não misture as coisas. Então, eu acho muito interessante, queridos, que Deus, Ele não tem só uma maneira de agir, Ele não tem só uma forma de fazer, Ele nos surpreende, a multiforme graça de Deus nos surpreende. Então, entenda uma coisa, quem lembra de João capítulo 5, com a história daquele paralítico, né? Que fica lá na beira do poço, esperando que as águas se mexam, né? O anjo descia, a água mexia, e quem primeiro descesse, né? Aquele poço, aquela piscina, aquele reservatório de água, o primeiro que ali descesse seria curado, né? Aí Jesus entra em cena, em João capítulo 5. Aí Jesus entra em cena, vai lá com aquele paralítico e fala assim, em outras palavras, que nas palavras da pastora Rã, meu filho, mas o que tu está fazendo aí? Ah, Senhor, eu estou aqui porque, sabe, vem um anjo e ele desce, né, contando para Jesus a história, né? Vem um anjo, ele desce, aí mexe as águas aqui, e o primeiro que descer lá é curado. Mas só que tem um detalhe, Jesus. Tem outros que chegam na minha frente, então eles correm, eu não tenho quem me ajude. Vocês já leram que está assim lá no texto? Né? Não tem quem me ajude, então aí outros passam na minha frente, eu estou aqui há um tempão. Eu imagino assim Jesus, na minha axiologia, Jesus olhando bem no olho dele, falando assim, criatura, eu não estou te pedindo para te contar história, estou te perguntando o que tu está fazendo aqui, qual que é a tua situação, me conta aqui, o que é que está acontecendo contigo, né? E aí eu penso assim, né? Claro, o coração de Jesus enche-se tanto de misericórdia. E o Senhor pergunta para ele, tu queres ser curado? Porque essa é a pergunta, né? Ah, Senhor, mas não dá por causa disso. Aí eu imagino Jesus falando, minha criatura, eu estou te perguntando, tu queres ser curado? Eu estou te perguntando, né? E aí Jesus fala para ele, levanta, pega teu leito, ó, e segue o beco, né? Então aí Jesus fala para ele, olha, te levanta. Te levanta. Quando Jesus está dando aquela palavra para ele, te levanta, ele está dizendo, seja curado. Pernas voltem a funcionar. Tendões voltem a ter atividade. Entende? O Senhor está dizendo para ele, olha meu filho, eu não preciso do tanque. Eu não preciso que a água se mexa. Eu sou a cura.
Eu sou a cura. Entende, queridos? Então o Senhor, Ele tem muitas formas, multiformas de fazer as coisas. E nós precisamos compreender, entender. Às vezes nós estamos batendo numa tecla, e Jesus está só querendo dizer para ele: olha, meu filho, te levanta, toma o teu leite e anda, vai. E às vezes a gente está batendo numa tecla porque a gente acha que Jesus precisa de uma mãozinha nossa. Eu estava falando de manhã, entenda uma coisa. Quando Deus criou o mundo, Ele não precisou da sua ajuda para nada. Você tem alguma contribuição para o seu coração estar batendo aí? Você tem alguma contribuição para o seu pulmão estar funcionando maravilhosamente bem? Não tem, queridos. Quem garante para você que você vai acordar depois que você dorme? Você tem controle disso? Não tem. É o próprio Deus que tem controle quando você dorme, quando você levanta, se o seu coração bate, se seu pulmão funciona. Entende, queridos? É Deus. É Deus. Então eu tenho que entender, o meu Deus é poderoso. Ele é suficientemente poderoso para fazer qualquer coisa que Ele queira fazer. Então, queridos, é tão importante que eu meta isso na minha cabeça. Ele quer de mim apenas uma coisa: obediência. Ele só queria que aquele paralítico simplesmente obedecesse, se levantasse e seguisse em diante. Entende, queridos? Então é tão importante. Eu tinha separado alguns exemplos pessoais para que pudesse colocar aqui para você, mas quando eu olhei o tamanho da mensagem, não vai dar. Outro dia, né, eu conto para vocês. Mas a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que existem portas que não foi o Senhor que abriu. E para essas portas que não foi o Senhor que abriu, eu devo passar longe. Porque senão eu vou quebrar minha cara. E vou quebrar o meu nariz. Eu não sei se você gosta do seu nariz, mas eu gosto muito do meu. E eu acho o meu a coisinha mais linda da terra. Se você acha o seu grande, redondo, torto, o problema é seu. Eu gosto do meu. Não importa se ele é pintado de sarna, se ele é vermelho, eu amo ele. Olha, eu não sei se vocês já viram pessoas de nariz quebrado, mas eu já vi o negócio ficar feio. Então, não queira quebrar o seu nariz numa porta que Jesus disse para você: não entre. Não entre. Segunda razão é porque existem portas que, mesmo que elas estejam abertas, o Espírito Santo irá fechá-las diante de nós. Olha só o que está escrito no livro de Atos, capítulo 6 e 7, no capítulo 16, versículos 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Vocês sabem de que eu estou falando aqui, né? Apóstolo Paulo. Quando ele está nas suas viagens, no início das suas viagens, a intenção dele é ir para a Ásia. Ele quer ir para a Ásia. E ele quer ir lá para pecar? Não, o texto deixa muito claro, ele quer ir lá pregar a palavra de Deus. Aí o próprio Jesus vem com o Espírito Santo e diz para ele: Paulo, você não vai, meu filho, para a Ásia. Aí parece meio estranho, né? Rapaz, eu estou querendo pregar a palavra de Deus, e Jesus vem para mim: não pregue não, meu filho, não pregue não. Sabe o que o Espírito Santo está nos ensinando aqui através da vida do apóstolo Paulo, queridos? É que Deus, Ele tem hora para tudo. Não era que o Senhor não queria que o Evangelho chegasse na Ásia, mas é que não era a hora do Evangelho chegar na Ásia. Não era a hora para o apóstolo Paulo ir. Ia ter a hora exata. Quando se dá a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, então ele vai à província da Ásia. O tempo também não me permite, mas você pode anotar em Atos capítulo 19, a partir do verso 1, precisamente pelo 11 ou 12, você vai ver ele indo nessa viagem. E sabe o que é legal? É que lá, nesse tempo, nessa hora, ele encontra os 3 famosos amigos que o Senhor acrescenta na vida dele: Áquila, Priscila e Apolo. Os 3 amigos missionários que se tornaram braços direitos para Paulo. Mas se Paulo tivesse ido antes, não os teria conhecido.
Aí Paulo chega e fala, olha, vocês já conhecem, né? O texto diz, chega com Apolo e vê Apolo pregando, ensinando eloquentemente. Fala, e vocês já conhecem o batismo no Espírito? Eles falam, não. Aí Apolo fala para ele assim, não, eu só conheço ainda o batismo nas águas, né? Que Áquila e Priscila me ensinaram. Ele fala, peraí que eu vou te mostrar o que é poder, né? E aí ministra. Ensina para Apolo aquilo, posteriormente para Áquila, para Priscila, e eles ficam cheios do Espírito. Então, entenda uma coisa. Você não vê em nenhum momento daquela primeira viagem, Paulo murmurando, reclamando, maldizendo Deus. Deus não deixou eu ir. Deus não quer que eu faça. Não. Ele entendeu pelo Espírito de Deus que havia nele, que aquela era a direção de Deus e ele só precisava obedecer. E aí se cumpre tudo isso na sua terceira viagem. Agora entenda uma coisa. Assim como existem portas que Deus não abriu, assim como existem portas que estão abertas e Ele vai fechar, porque Ele quer fechar. Terceira coisa, existem portas que Ele mesmo abre. Entende? Existem portas que o próprio Jesus irá abri-las para nós. Olha só o que está em Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eita, Deus poderoso. Queridos, toda e qualquer porta que Ele abrir, não tem quem vá fechar. E toda porta que Ele fechar, também não vai ter ninguém para abrir. Mas Ele é o Deus que abre portas verdadeiramente. E naquele texto introdutório que eu li com você, de 1 Coríntios capítulo 16, Paulo faz a menção desta porta, de uma dessas portas que Ele abriu. Só que ele disse, olha, vai ter adversários. Vai ter adversários. E aí eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. Quero te fazer um adendo aqui. Paulo sabia de todas essas coisas por causa da intimidade que ele tinha com o Espírito Santo. Ele tinha discernimento, ele sabia pela intimidade. Contei de manhã, né, o exemplo, eu gosto de dar esse exemplo quando eu falo sobre isso, sobre intimidade, sobre discernimento. Quem é mãe aqui, dá um sinal com a mão. Me diga uma coisa, seja bem sincera comigo. Não importa, principalmente quando seus filhos são pequenos e estão no meio de outras crianças. Não importa o barulho que esteja, não importa a confusão que esteja, você conhece ou não conhece o grito, o choro e a fala do seu filho? Conhece ou não conhece? Aí você consegue entender aonde eu estou querendo chegar. Quando você desenvolve um relacionamento, uma intimidade com o Espírito Santo, não importa quantas vozes estejam falando, você sabe e porque sabe que é Ele falando com você. Aí eu conto a história, né, que nós estávamos aqui, as pastoras, trabalhando logo que a gente tinha feito ali aquele lobby. A pastora Neiva tinha arrumado tudo muito chique lá, né? Estava tudo muito bonito. E nós estávamos aqui trabalhando em alguma coisa. E tinham outras crianças lá, algumas peças bem preciosas, né? Rubinho, Sofia e outros, né? E aí a gente estava aqui, a minha mente estava só no vaso. Meu Deus, o vaso. Esse vaso quebrar, meu Deus, meu bem vai me ralhar. E aí o que acontece? Aí a hora teve um grito, eu falei, o vaso. Né? Pensei, o vaso. Aí a Cíntia, simplesmente trabalhando aqui, a pastora Cíntia falou assim, não foi o Rubinho. E na hora eu tive aquele entendimento. Por que ela sabe que não foi o Rubinho? Porque a mãe sabe. E eu saí rapidinho, né, para ir lá. O Rubinho estava no pé da escada, olhando assim. A Sofia estava do outro lado assim, meio braba, olhando. Tinha uma outra criança mais assim. E a que estava mexendo estava assim no vaso. Parada, né? E aí minha filha, solte o vaso, né? Mas por que eu estou te contando essa história? Porque mãe conhece a voz do filho. Não tem como. Sabe, queridos, isso é tão importante. Mas sabe, eu gosto de contar uma outra história também, nesse ponto, do meu filho, do meu Apolo. Não do Apolo da Bíblia, do Áquila, amigo de Áquila e Priscila, mas do meu Apolo. E o nome do meu filho é Apolo Daniel. Algumas pessoas pensam que eu tenho 2 filhos, porque eu chamo Daniel, meu bem chama Apolo, mas não é, só um.
Daniel era pequenininho, acho que ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos. E eu preparando um esboço de pregação na mesa. E nós estávamos na transição de energia, de motor para linha, lá em Monte Alegre, na nossa cidade. E aí, nesse dia, nós tínhamos a vela em casa. E aí, eu preparando o esboço lá da mensagem, tudo, meu bem estava viajando. E aí, o Apolo queria pegar na vela. Queria pegar na vela. E eu dizia para ele, meu filho... Né, chamava a atenção dele, né, não pegue, vela queima o dedo, dói, machuca, sai sangue, falando para ele. E ele não me deu muita trela, né? E eu falando com ele, aí o Espírito Santo falou, deixa ele passar o dedo. Eu falei, tá bom, Espírito Santo. Daniel sentado lá, olhando para a vela, Daniel passou, menino. Vocês não sabem, esse menino gritava horrores, esse menino fez um escândalo, trouxe Deus na terra. E eu olhei bem para ele e falei assim, eu não disse para você que queimava? Peguei a mãozinha dele e segurei assim, não estava assim essas grandes coisas, né? Mas ele estava escandalizado. E eu falei para ele assim, nunca mais você passe o dedo na vela, você entendeu? Ele ficou me olhando sério, assim, devia ter 1 ano e meio mais ou menos. Queridos, eu estava falando de manhã que hoje o Espírito Santo até me discerniu isso, que eu tenho até que orar no Apolo, porque ele ficou com trauma permanente. Até hoje, o Apolo não risca um fósforo na caixa de fósforo. Não tem quem faça. Queridos, lá em casa sempre tem que ter o acendedorzinho, aquele que a gente aperta. Ou então o fogão tem que ser elétrico, porque ele acende assim. E ele já tem 21 anos. Mas ele aprendeu que quando a mamãe diz não faça, não faça. E é isso aqui que eu quero chamar a sua atenção. Você precisa discernir a voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo disser para você, não vá, meu filho, não vá. Você trate de obedecer, senão você vai passar o dedo na vela. E aí vai ficar traumatizado. Entende? Você precisa aprender a discernir a voz do Espírito Santo. E discernir a voz do Espírito Santo em você só dá para quem tem intimidade. Eu perguntei hoje de manhã e eu vou perguntar para você agora de noite. Se colocasse um áudio aqui, sem imagem nenhuma no telão, só um áudio, para que você adivinhasse de quem era a voz, para que você dissesse, né, de quem era a voz naquele áudio. Se fosse a minha voz, você conseguiria discernir que era eu falando? Quem conseguiria? Se fosse a pastora Neiva, quem conseguiria? Se fosse o pastor de vocês, quem conseguiria? Por quê? Porque vocês nos conhecem. Porque vocês estão nos ouvindo direto. Agora, se eu colocasse a voz de um pastor desconhecido aqui, vocês saberiam dizer? Não. Não saberiam dizer quem estava falando no áudio. Porque você não tem intimidade com aquela voz. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, você tem intimidade com a voz dele dentro de você. E aí você vai saber. Você vai saber quando ele disser para você, meu filho, não entre nessa porta. Meu filho, não vá. Minha filha, não feche este negócio, porque este negócio não vai dar certo. Minha filha, não compra esta passagem para ir nessa viagem, que não vai dar certo. Vai que o avião cai, estou brincando. Mas você está entendendo onde eu quero chegar? Às vezes a gente pensa no negócio, pensa no empreendimento, tipo Abraão e Sarai, estou com uma necessidade, é porque eu tenho uma necessidade, pastor, isso é uma necessidade? Sim, eu sei, a necessidade está aí, mas a questão é, a necessidade é maior do que o seu Deus? A necessidade é maior do poder de Deus em realizar feitos? Não. Então, queridos, a gente tem que parar com isso, de ser imediatista. Pelo amor de Deus, saia daqui hoje com uma coisa na sua cabeça. Eu tenho que tomar uma decisão, eu vou parar. Eu vou criar juízo. Eu vou pensar, eu vou decidir de forma assertiva, de forma correta. Porque eu também não quero entrar nas portas que Deus fechou e nem quero entrar nas portas que não foi Ele que abriu. Eu quero entrar na porta que Deus abriu para mim. Amém? Então eu preciso compreender isso. Então, quer dizer, é tão importante que eu entenda essas coisas. E aí, né, pensando que eu vou concluir a palavra, que ainda não vou, quero lhe dar uns conselhos, né? Quero encerrar essa palavra lhe dando alguns conselhos. E o primeiro deles é que você deve fazer aliança de oração com alguém. Todas as vezes que você precisar tomar
decisões importantes. Você tem uma decisão importante? Você tem uma decisão determinante na sua vida? Faça aliança de oração. Ore com alguém. Tire tempo de intercessão. Há poder na intercessão coletiva. Olha só esse texto do livro do profeta Daniel, capítulo 2, do versículo 17 em diante, diz assim: Então Daniel foi para casa e contou o caso a seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Juntos, eles pediram misericórdia ao Deus dos céus. Pediram que Deus lhes revelasse o segredo, para não morrerem junto com os outros sábios da Babilônia. Porque o rei estava meio torto do juízo, né? Queria não só a interpretação de um sonho, mas ele queria saber o sonho. Rapaz, se foi ele que sonhou, ele não sabia, né? Mas aí ele estava muito, doido da cabeça. E o que ele queria fazer? Se os sábios não descobrissem, ia mandar matar tudo quanto era sábio. O assunto chega no ouvido de Daniel. Daniel fala: pá, peraí, vamos com calma nesse negócio. Existe um Deus todo-poderoso que revela, sonhos e os seus significados. E aí ele, olha, aí o rei fala, em outras palavras, se tu descobrir isso bem, o sonho, o significado, então ninguém vai morrer, senão todo mundo vai morrer. E é esse texto que eu li para você. Daniel chega lá e fala para os amigos dele: olha, a coisa está feia, se a gente não descobrir o sonho e o significado, nós vamos morrer com os sábios da Babilônia. É claro que eu estou falando de forma engraçada para você, mas a coisa era séria. E aí Daniel, ele começa a orar com seus amigos. E o texto deixa muito claro que eles vão clamar ao Deus dos céus, para que não só dê o significado do sonho, mas o sonho. E o texto diz que o Senhor revela o mistério, conta o sonho e o significado do sonho. E aí não só eles são poupados na sua vida, mas todos os sábios da Babilônia. Lembra que eu te falei? Uma decisão sua influencia a sua vida, seus amigos, aqueles que estão convivendo com você. Aquela nação toda foi influenciada por causa da decisão de um homem chamado Daniel. Entende, queridos? Então, faça aliança de oração. Eu estava falando de manhã, e as minhas discípulas, e as duas estão em viagem, não estão aqui, as duas pastoras. Mais uma pastora está aqui, outra está sentada ali. Tem algumas discípulas minhas, discípulas diretas aqui. E eu falo para elas: vocês tragam ao meu conhecimento as decisões importantes que vocês têm que tomar. Porque se vocês quebrarem o nariz, se as coisas derem errado, a primeira porta que vocês vão bater, qual é? A minha. Sabe qual é a primeira pessoa que vai perder o sono? Eu. Que vou ter que ir lá, agora intercedendo a Deus por misericórdia para salvar a vida da pessoa. Para resolver a situação. Então, poupe minha vida. Poupe a minha paciência. Você tem alguma decisão importante? Pelo amor de Deus, fale para mim. Que nós vamos dobrar os joelhos juntas, nós vamos orar, nós vamos clamar ao Deus dos céus e o Senhor vai trazer resposta. Então, pelo amor de Deus, fale para a sua discipuladora, fale para o seu discipulador, compartilhe com o seu pastor alguma decisão importante. Meu marido costuma dizer que existem irmãos que chegam com ele já com a mala, Acho que vocês já ouviram, já com a mala, e fala: pastor, me abençoe aqui em tal viagem. Aí ele fala: rapaz, já está com a mala pronta, passagem comprada, e aí que é a bênção. Tem alguma coisa errada, a bênção tem que vir antes, não é? E aí se der errado o negócio, aí vai ser culpa do pastor que abençoou a viagem. Não é? Quem está entendendo comigo? Então, pelo amor de Deus, faça uma aliança de oração. Faça uma aliança de compromisso com alguém de sua confiança para tomar decisões importantes na sua vida. Deus tem colocado líderes de célula preciosos sobre você, discipuladores, líderes de área, pastores, amigos cheios do Espírito. Comunique esses amigos. Ore com eles. Faça como Daniel fez. Vão até o Deus dos céus e pergunte: Senhor, é para nós entrarmos por essa porta? Precisamos dessa porta ou não precisamos dessa porta? Entende? Porque de repente você talvez nem precise da porta. Então, queridos, é tão importante. Segunda coisa, não ande ansioso. Não fique ansioso.
A pastora Catarina, esposa do pastor Melvin, a nossa fundadora, ela costumava dizer que um pastor, um pregador muito famoso, dizia que a ansiedade era como uma cadeira de balanço, que você senta e ela só vai para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás e você não sai do lugar. A ansiedade é desse jeito. Você gira, 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 gira em torno da situação e não resolve nada. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque eu tenho que todo dia levar para a cruz a ansiedade para que ela não me domine. Todo dia eu encravo ela na cruz. Digo, fica aqui, menina, fica aqui. Fica aqui. Estou falando sério para vocês. Porque quem é sanguíneo, naturalmente, parece que já tem uma porta aberta para a ansiedade. Né? Então eu tenho que encravar a ansiedade todo dia na cruz. Dizer, teu lugar é aqui, encravada na cruz. Porque senão, queridos, a ansiedade ela vai fazer com que a gente perca o foco. A ansiedade vai fazer com que a gente perca a direção. A ansiedade faz com que a gente perca o norte que nós deveríamos tomar nas decisões. Olha só, eu gosto demais desses dois textos aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz assim: deixem com ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois ele está sempre cuidando de vocês. Amém, queridos? É para ele? Faça direito. Entende? Queridos, o Senhor está cuidando de nós. E isso precisa ser uma revelação. Não pode ser só uma informação. Tem que ser revelado dentro de nós. O meu Pai cuida de mim. O meu Pai sabe do que eu preciso. O meu Pai é todo poderoso para fazer qualquer coisa que eu esteja precisando. Entende, queridos? Esse outro texto aqui, eu fico repetindo e repetindo ele para a minha própria vida. Filipenses, carta de Paulo à igreja em Filipos, capítulo 4, versos 6 e 7, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, isto é, com gratidão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que a palavra de Deus está dizendo? Olha, tal coisa está te preocupando, tal coisa está te angustiando, tal coisa está te deixando, desesperado. Paulo diz, leva para Jesus. Leva para Ele. Como o pastor aqui eu levo? Ele diz com súplica, com oração. Vai conversar com Deus. Chega lá, conversa com Deus, que Ele vai fazer uma troca contigo. Quem lembra da mensagem de domingo que a pastora Neiva pregou? Né? A cruz, Jesus e os fardos. E aí ele diz, olha, faz uma troca comigo. E aí o texto diz, olha, eu vou trocar com você. Eu vou pegar essas ansiedades, essas preocupações e eu vou te devolver em troca a paz que excede todo entendimento, que guardará a tua mente e o teu coração em mim. Entende? E eu estava testemunhando hoje de manhã algo que o Espírito Santo falou comigo enquanto a pastora Neiva pregava domingo. Porque vocês lembram que tinha uma imagem aqui que mostrava 2 bois e o jugo? Quem lembra disso? E na hora que aquela imagem apareceu, o Espírito Santo falou para mim, Rami, sabe por que eu quero que você troque os seus jugos comigo? Você venha para o meu jugo, não só porque ele é suave, porque ele é leve, mas porque o jugo, que é aquela coisa de madeira, que é colocado no pescoço dos 2 bois, aquilo é o jugo. E o Espírito Santo falou para mim, o jugo, quando é colocado no pescoço dos 2 bois, alinha os 2 bois no mesmo propósito. E eu quero que você use do meu jugo, porque eu quero você alinhada comigo no meu propósito. Entende, queridos? Então nós precisamos entender o que Paulo está escrevendo aos Filipenses. Ponha o jugo também, se permita ser alinhado pelo Espírito, se permita ser guiado pelo Espírito, se permita ser dirigido pelo Espírito, porque entende, isso é um presente de Deus para nós. A paz que excede todo entendimento vai guardar sua mente, seu coração em Cristo Jesus. E queridos, não tem coisa melhor do que no meio da luta, no meio da batalha, o seu coração está em paz, seguro em Deus de que Ele é poderoso para fazer.
Entende? Então é tão importante, não ande ansioso. Terceiro conselho, busque conselhos no plural e orientações. Procure, busque, vá atrás. Procure orientação que vai ser boa para você. Não seja orgulhoso, você não é dono da verdade. Você não sabe todas as coisas, mas seja sábio em ouvir aqueles que já têm mais experiência que você. Então busque conselho, busque orientação. Olha o que está escrito no livro de Provérbios capítulo 13, verso 10. Brigas e discussões são provocadas pelo orgulho, mas as pessoas humildes aceitam conselhos e se tornam sábias. Já pensou? Queridos, eu gosto demais o que também está em Provérbios capítulo 11, que não está aí no seu telão, verso 14, que diz assim: quando não há sábia direção, o povo cai. Olha, mas na multidão de conselhos há sabedoria. Então busque conselhos. Você não vai buscar conselho de qualquer um. Você sabe que não é isso que eu estou te falando. Busque conselho de pessoas entendidas, de pessoas que também têm o Espírito de Deus, de pessoas que vão saber te orientar de forma correta, que vão poder te orientar no caminho certo. Eu sei, eu tenho absoluta certeza de que Deus tem sim colocado perto de você pessoas muito sábias. Mas às vezes é o nosso orgulho que não nos permite irmos até essas pessoas. Então não seja orgulhoso, busque conselho. E o quarto conselho: desenvolva um relacionamento maior com o Espírito Santo de Deus. Queridos, à medida que nós desenvolvemos uma amizade, um relacionamento com o Espírito Santo, como eu te falei ainda agora, a gente consegue discernir a voz dele. A gente consegue saber quando é ele que está falando, quando é ele que está dirigindo, quando ele está dizendo não, quando ele está dizendo sim, quando ele dá recua, volta, ou então vá que eu vou contigo, segue em frente. Aquele adversário está ali, mas ele primeiro vai ter que me enfrentar antes de enfrentar você. Entende? Então, queridos, desenvolva. Eu preciso desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo a ponto de entender que ele é meu amigo. Que ele é meu amigo pessoal e que ele nunca, nunca, nunca e nunca nos deixa sozinhos. Por uma simples razão, ele mora dentro de mim. E ele mora dentro de você. Então não tem como ele te deixar só. Pelo amor de Deus, se ele mora dentro de ti, então como que vai ser isso? Não tem como te deixar só. Só que às vezes a gente se esquece disso. E a gente se esquece que ele é para ser a nossa segurança, a nossa força e o nosso equilíbrio. Então a gente precisa entender essas coisas. Olha o que Paulo escreve à igreja na Galácia, capítulo 5, verso 16 em diante. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito Santo nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente, uma contra a outra, a fim de ganhar o domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei. Queridos, eu acho esse texto assim tão tremendo, quando o apóstolo Paulo está abrindo o entendimento dos Gálatas. Ele está dizendo: irmãos, há uma guerra dentro de vocês. A carne de vocês está guerreando contra o Espírito. E vocês só vão conseguir vencer essa briga se vocês estiverem em intimidade com o Espírito Santo de Deus. Não sobre o jugo da lei, das regras, mas sobre a ação do Espírito Santo. Então, queridos, é tão importante porque o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito, ele intercede por nós, ele nos guia a toda a verdade, ele nos ensina todas as coisas. Então, é tão importante. Queridos, o Espírito Santo, ele nos protege de errarmos. O Espírito Santo, ele nos protege de nós quebrarmos a nossa cara. De nós tomarmos decisões erradas que vão custar caro para nós e para os nossos. Então é válido e é muito importante que nós venhamos a dar ouvido a Ele. Por que o apóstolo Paulo sabia
No primeiro texto que eu li para você, que a porta era Deus, que havia aberto, mas que havia adversários, porque ele tinha intimidade. Ele sabia porque sabia, porque o Espírito Santo estava direcionando ele, porque se ele não tivesse, queridos, ele teria ido e teria feito tudo errado, aparentemente sendo uma coisa boa. E aí é que mora o perigo. Então, queridos, é tão importante. Entenda uma coisa, eu e você não precisamos dar nenhuma mãozinha para Deus. Nós não precisamos usar do artifício do jeitinho brasileiro, não precisamos. O nosso Jesus é suficientemente poderoso para fazer. Entende, queridos? Então eu não preciso ajudá-lo nesse sentido em absolutamente nada. O que ele quiser abrir, ele abre. E o que ele quiser fechar, ele fecha. Amém? Quero que você fique de pé. E enquanto você vai ficando de pé e deixando a sua Bíblia, eu quero ler com você aqui no telão o que está escrito em Atos, capítulo 16, verso 26, que diz o seguinte: de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. Queridos, eu acho demais, tremendo esses textos. Por quê? Esses textos nos arremetem para o poder do Senhor Jesus. Porque aqui conta, esse texto dá o relato de Silas, de Paulo, né? Estavam aprisionados lá, eles começam a adorar, começam a invocar, chamar o Espírito Santo, e as cadeias o quê? Se quebram. Mas tem outro exemplo que não está aqui, que eu quero lembrar você, quando o apóstolo Pedro estava preso. Lembra que eu te falei que sempre que você tiver que tomar decisões importantes, ore coletivamente? A igreja estava orando coletivamente. Agora eu quero lhe fazer um adendo aqui. Pelo amor de Deus, quando você orar, pelo menos creia que vai acontecer. Porque a igreja estava lá orando para Pedro ser solto, orando. Quando Pedro é solto, que Rode chega lá, né? Para bater na porta, para avisar. Olha, Pedro está ali. Ele fala, sim, é o espírito dele. Ela fala, que espírito nada, é ele, está ali. Rapaz, que coisa. Então, quero dar um conselho para você. Você vai orar por alguma coisa, creia que Deus é poderoso para fazer. Amém?